Gente, hoje o governo do Distrito Federal e a União voltam a se reunir para fechar o acordo de socorro ao Banco de Brasília, o BRB, depois da crise do Banco Master. O Pedro Moreira é quem vai trazer os detalhes aqui ao vivo para a gente. Pedro, muito bom dia para você, meu querido. Bom, vai ser um papel importante, inclusive, né, dessa reunião, porque no final das contas foi uma baita de uma estrutura montada para que tivesse uma ajuda do governo federal, mas sem diretamente envolver dinheiro da União, mas precisa ter algumas mudanças de regra, enfim. É um baita esquema, mas que se não for isso, diz o ministro da Fazenda, o furo aí para o FGC vai ser na casa dos 17 bilhões, né, meu querido? Bom dia para você. Oi, Débora, bom dia para você, ótima quinta para quem está com a gente. Essa frente que está aberta no Supremo no momento para tentar salvar o BRB é a mais palpável, né, que a gente tem até então, porque está envolvendo muitas partes interessadas, né, o governo do Distrito Federal, o governo federal e também a Justiça, né, também com participação do ministro Luiz Fux. Isso tudo começou quando a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ela assumiu, né, ela que é do PP, assumiu quando o ex-governador Ibanez Rocha renunciou do período de desincompatibilização para as eleições desse ano. E aí ela começou a buscar saídas, né, para tentar salvar o BRB, que tem tem no governo local, né, o governo do Distrito Federal, o seu sócio majoritário, sócio controlador. Celina Leão, lá em abril, já tinha pedido ajuda ao governo federal, que a princípio, né, não demonstrou muita boa vontade em intervir nessa questão, em liberar dinheiro da União para salvar o BRB. E aí o governo local foi até o Supremo, moveu uma ação tentando trazer as partes que poderiam ajudar a socorrer o banco para a negociação, né? E aí o ministro Luiz Fux foi escolhido relator. Ele pediu primeiro um parecer da Advocacia Geral da União e aí marcou reuniões com essas partes interessadas para tentar destravar essas negociações. A primeira reunião aconteceu na terça-feira dessa semana e aí participaram, além da governadora aqui do DF, Celina Leão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, representantes do Banco Central e também da Advocacia Geral da União. Os representantes do Banco Central, é fundamental a participação deles, né, porque é o BC que vem exigindo do BRB o cumprimento de certas exigências para que o banco possa continuar funcionando, para que não sofra uma intervenção ou até mesmo uma liquidação extrajudicial, porque há limites, né? O BRB tem que comprovar para o Banco Central que tem poder de solvência, que consegue manter as atividades para não ter as atividades suspensas. Isso tudo a gente lembra por causa das negociações envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Os gestores anteriores do BRB, que inclusive foram afastados, né? O ex-presidente Paulo Henrique Costa está preso hoje no complexo da Papuda. Eles negociaram com o BRB, agora a gente sabe, por meio das investigações, não respeitando as regras de compliance, né? De controle internas exigidas pelo Banco Central. A ideia do negócio era que o BRB comprasse mais de 50% das ações do Master, assumiria o controle do Master, só que antes disso o BRB já vinha fazendo aportes, comprando carteiras, né, do BRB que depois se mostraram insolventes, não tinham o valor de face, o valor declarado pelo Banco Master. Isso tudo causou uma crise não só de caixa do BRB, que teve prejuízos, mas também de credibilidade, que levou as ações do banco a caírem, investidores retirarem aplicações do banco, né, e o banco passou a sofrer essa crise. Nessa reunião de terça, o que ficou já conversado, né, Débora? O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a União está estudando um empréstimo ao governo do Distrito Federal para que o GDF possa repassar esse valor para o BRB, um empréstimo vindo do Fundo Garantidor de Créditos, e aí a garantia, né, os fiadores seriam um consórcio de bancos públicos e privados, e a garantia que o Distrito Federal ofereceria seriam fluxos de receitas futuras, ou seja, né, a previsão de arrecadação de lucro do BRB se ele continuar funcionando. Também tem uma previsão da União flexibilizar as regras do PAF, o Plano de Ajuste Fiscal, que é firmado entre a União e o governo do Distrito Federal. É um acordo para renegociar dívidas do governo local com a União, e aí haveria uma flexibilização que permitiria que o governo local adquirisse empréstimos de maior monte, porque hoje, por causa desse PAF,
o governo do Distrito Federal só pode contrair empréstimos de até 900 milhões de reais e a gente sabe que o prejuízo do BRB, o aporte necessário, está na casa dos bilhões. Então, isso tudo são as negociações que estão em andamento. Hoje tem mais uma reunião no Supremo, está marcado para as 10 da manhã, mais uma vez com mediação do ministro Luiz Fux. Vamos acompanhar, lógico, Débora, e ver se vai sair alguma outra proposta ou alguma medida concreta com relação a isso, a esse socorro que o BRB vai precisar, Débora. Isso, uma baita de uma engenharia aí para toda essa situação, meu querido. Muito obrigada, Pedro. Bom trabalho para você.